primeiro lugar, peço autorização a todos para gravar a nossa aula. Pode ser? Todos de acordo? Alguém tem alguma objeção? Sim. Então, ok. Então, essa aula vai ser gravada e poderá depois ser compartilhada, tanto pelos supervisores, principalmente pelos supervisores, poderá ser compartilhada nas suas atividades educacionais com os médicos do programa, ok? Hoje a gente tem o prazer de receber aqui conosco a doutora Évila Rolim, que é nossa professora do Departamento de Medicina, é a coordenadora do internato na saúde coletiva, tanto 1 quanto 2, e tem trabalhado, começou na universidade dando aula de atenção básica. Então, mesmo tendo toda a expertise dela na área da oftalmologia, principalmente nessa parte de glaucoma e catarata, e ela é fellow desse negócio aí lá pela... A Évila é cheia dos títulos, né? Então, por isso que a gente agradece muito a disponibilidade dela em participar com a gente aqui, e eu espero que todos nós aproveitemos essa oportunidade. Então, a Évila vai fazer a aula dela agora, e em seguida a gente abre para discussões, debates, dúvidas, etc., que vocês venham a ter. Ok? Vamos lá? Vamos lá, boa noite, é um prazer estar aqui. Eu vou começar falando um pouquinho para vocês de anatomia, porque fica muito complicado falar de oftalmologia. Vocês já tiveram, talvez há um bom tempo, contato com a disciplina, então, e às vezes ela é muito curta também. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é como é que funciona o olho. A gente precisa entender que o olho varia de tamanho. Um adulto tem uma média de 21 a 26 milímetros. Quanto maior o olho, maior a tendência de ser míope, que a gente vai conversar sobre isso em relação às progressões que estão acontecendo hoje em dia. Em geral, o conteúdo dele é de 6,5 ml, então todo dia líquido é produzido e líquido é drenado para manter essa constante. Existe a porção anterior, lateral, ele está localizado na porção anterior, lateral e superior da órbita, basicamente fazendo contato com os 6 ossos, o frontal, o maxilar, o zigomático, o etimoidal e o esfinoidal. Isso vai impactar no dia a dia de vocês em relação à questão das sinusites, quando tem processos infecciosos em órgãos, em seios de face, por conta dessa extensão a gente pode ter uma celulite, uma inflamação daqueles tecidos que podem impactar no olho. E, obviamente, que para ele poder estar inserido aí dentro da órbita, ele precisa de alguma coisa para segurar ele. Quem vai segurar o olho dentro da órbita são os músculos. Então, a gente vai ter o oblíquo superior e o inferior, e os 4 retos, o superior, o lateral, o medial e o inferior. E que, independente da direção, qualquer movimento depende da ação de todos os músculos, agonistas, antagonistas e sinergistas. Então, a gente sempre vai ter um atuando para contrabalancear o outro. A inervação do olho é feita basicamente pelo terceiro par, o óculo motor, pelo quarto par e pelo sexto par. A gente precisa estar atento na atenção básica em relação principalmente ao sexto par, porque é um nervo, digamos assim, fácil de identificar no dia a dia. Se ele é responsável pela inervação do reto lateral, e o reto lateral ele leva o olho para fora, e o paciente não consegue olhar para fora, e é um paciente, por exemplo, um adulto, que teve um quadro gripal e de repente refere que não está conseguindo olhar para fora, que o olho está paralisado, a gente precisa pensar em processos infecciosos que estão acometendo a inervação, tá? Então, assim, esse é um nervo que é relativamente fácil de ser atingido por infecções. E é mais fácil a gente aprender que o abducente, ele abre o olho, então é o reto lateral. O troclear é o oblíquo superior, que é quem vai dar o movimento basicamente de rotação. Os outros 4 pares são inervados pelo óculo motor. Os outros 4 músculos. Basicamente, isso é uma tabela para vocês, não precisam decorar, mas é só para vocês terem, né? Se vocês quiserem tirar uma foto, alguma coisa nesse sentido, para vocês saberem quais são as ações básicas de cada um. Basicamente, se o reto lateral leva o olho para fora, o reto medial vai levar o olho para dentro, então ele vai aduzir. Se o reto superior, o próprio nome já diz, ele vai levar o olho para cima, o reto inferior para baixo. E aí, quem é que vai ter? E aí ele vai ter, obviamente, ações acessórias, digamos assim,
E o oblíquo superior e o oblíquo inferior vai depender de como tiver o movimento do olho para a gente saber qual é a ação que ele está tendo. São músculos mais difíceis de entender. Mas basicamente a gente vai ter os movimentos oculares monoculares, ou seja, quando a gente isola um olho, né, olha para um lado para o outro, a gente tem uma adução, seja uma abdução ou uma abdução, a abdução sempre abrir. Uma supradução, olhar para cima, uma infradução, ou olhar para dentro e para fora, que é em ciclo e é em ciclo. A gente vai ter a versão é quando a gente vai ter o movimento conjugado, ou seja, os dois olhos olhando juntos. Então, a gente olha para um lado, a gente olha para o outro, e a gente tem esses movimentos. E as divergências, que é o movimento de olhar, basicamente o que vai influir na gente vai ser a convergência, que é o que vai ajudar a gente a ver de perto. Basicamente, a visão de perto depende desse movimento. A questão da gente focar de longe e depois focar de perto depende muito dessa questão da convergência. Então, a gente vai ter vários movimentos oculares e, dependendo de como a gente examina o paciente, a gente pode supor, ou pelo menos investigar, encaminhar para o oftalmologista algumas alterações. Então, por exemplo, se vocês estão examinando uma criança e vocês pedem para a criança olhar para a ponta do nariz e ela consegue olhar bem, você vê que a convergência dela está legal. Então, você pode pedir para ela olhar com um bichinho, alguma coisa nesse sentido. Lembrar só de não ter coisa que tenha som para ela não seguir o som. Mas, basicamente, você pode pegar um bichinho ou uma caneta, pedir para o paciente acompanhar para um lado, acompanhar para o outro, olhar para cima, para baixo, isso você faz com um olho, depois com o outro e depois com os dois olhos. E olhar devagarzinho para a ponta da caneta. Se a gente olhar um X, se a gente fizer um X, a gente vai estar avaliando também o oblíquo. Mas se vocês souberem avaliar pelo menos superior, inferior, lateral, e ver se está acompanhando, já tem alguma coisa. Outra coisa importante para a gente é a gente saber se o reflexo que incide no olho, na hora que a gente está fazendo a inspeção do paciente, está bem centralizado no meio da pupila. Então, a gente pega uma lanterna, joga um reflexo de luz na criança, a uma distância de 2 metros, mais ou menos, e depois pertinho, a uns 50 centímetros, pode ser a luzinha do celular, a gente consegue ver se o reflexo está bem centralizado. Ele pode ter um estrabismo? Pode, mas não é um estrabismo evidente. Mas a partir do momento que a gente joga e o reflexo não está centralizado, é um estrabismo aparente, óbvio, vocês precisam encaminhar. Mas vão ter relatos das mães que, doutora, às vezes o olho do meu filho escapa. Ou então, às vezes, meu filho olha para dentro. E aí, nessas situações, se vocês não conseguirem ver no consultório, geralmente, quando o olho escapa para fora, a gente consegue ver quando a criança está mais cansada. E o olho que vem para dentro, a gente consegue ver nesse movimento de perto que o olho entra. Se vocês não conseguirem ver nessas dúvidas, vocês sempre acreditem na mãe. É uma coisa que eu sempre digo no consultório de oftalmologia, que quando a mãe diz que o olho escapa para fora, mesmo que eu não consiga ver naquela consulta, eu peço para vir no dia de maior sonolência da criança ou no dia de maior cansaço, para eu ter certeza que eu não estou deixando escapar um estrabismo. Isso é uma síndrome que vocês podem pegar na atenção básica, que é a síndrome de Duane, que é uma coisa que, eu não vou dizer que é fácil de diagnosticar, mas é fácil de você olhar e dizer assim, está errado, precisa encaminhar para o oftalmo, que é a inervação anômala do reto lateral por fibras do terceiro nervo. Se a gente sabe que o reto lateral é o abducente, né, ele abre o olho, ele é inervado pelo abducente, nesse caso ele vai ter inervação anômala pelo terceiro motor, né, pelo terceiro par. E aí o que é que acontece? A gente pede para a criança olhar para fora e a criança não olha. Então aqui a gente está pedindo para a criança olhar nesse sentido aqui, e aí esse olho está parado. E aqui é a mesma coisa, a gente está pedindo para a criança olhar nesse sentido aqui, e esse olho está parado. Então é uma coisa que é fácil vocês verem que está errado, e encaminhar. Mas aí a gente já falou um pouquinho sobre a motilidade ocular, a gente vai falar um pouquinho sobre a base morfofuncional do aparelho visual. A gente precisa entender de anatomia. Obviamente que, olhando de frente o olho, a gente vai ter a pálpebra, os cílios, a sobrancelha, a gente vai ter a parte colorida, que é a íris, esse vácuo preto, que é a pupila, que nada mais é como um orifício que funciona como se fosse um vetor de uma máquina fotográfica. A gente vai ter essa carninha aqui no cantinho, que é a carúncula lacrimal, e aqui a gente vai ter o ponto do canal lacrimal, que a gente não consegue ver o superior, mas tem superior e inferior. E
olhando de frente. E aqui agora a gente vai fazer um corte nesse olho e a gente vai começar a entrar dentro do olho, tá? Então, basicamente, essa é a vista interior que a gente tem. Vou cortar ele, a luz precisa entrar por aqui, passar tudo isso para chegar aqui na retina. O olho pode ser dividido em 3 túnicas, né? Que é a túnica externa, que é responsável basicamente pela parte externa do olho, pela proteção. A gente vai ter esclera, que é a parte branca do olho, que é mais durinha, que vai ter basicamente uma proteção mecânica para a gente. A gente vai ter a córnea, que nada mais é do que o vidrinho transparente do olho, que tem um excelente poder refrativo. E a modificação dessa curvatura da córnea está relacionada com a presença de astigmatismo. O limbo, que é a transição entre a córnea e a esclera, que é muito importante para o cirurgião, porque a maior parte das incisões das cirurgias acontecem nessa região. A gente vai ter o cristalino, que é a lente natural do olho, e obviamente que ela não está aí sozinha, ela precisa estar fixa nessa posição. Se ela soltar, ela desce para aqui, para a região posterior do olho. Então, o cristalino, que é a lente natural do olho, que tem um poder refrativo muito grande, basicamente a maior parte, né, do nosso poder refrativo vai estar aqui, que é onde tem a catarata. A catarata nada mais é do que o envelhecimento desse cristalino no processo senil, ou uma opacidade que veio, por exemplo, se for uma catarata congênita, foi uma opacificação do cristalino causada, que a criança nasceu com ela, ou se for por ou outro motivo, uma catarata secundária, mas basicamente a catarata vai ser a opacificação do cristalino. Ela vai estar sustentada aqui por essas cordoalhas, que são onde a gente vai estar inserido aqui no processo ciliar, né? A gente vai ter os processos ciliares, o músculo e a zônula. E essa região aqui do olho, ela é muito nobre, porque é ela que produz o líquido que circula aqui, que é responsável pela pressão intraocular. A gente vai ter outra túnica, que é a túnica média, que é a úvea, que basicamente a gente vai ter a coroide, que é onde estão o suprimento sanguíneo, né, do olho. A íris, que vai ser quem vai dar o filtro, né, de luz para a gente, né, vai funcionar como se fosse o orifício da câmera fotográfica. E a gente vai ter o corpo ciliar, que é essa região nobre de produção do humor aquoso. A gente vai ter na túnica interna a retina, né, que é onde a gente vai ter transmissão de informação, né, recepção de luz. A gente vai ter o nervo e a papila. Essa é a parte do nervo que está dentro do olho. A gente sabe que o nervo óptico também tem a parte aqui atrás, que é retrobulbar. Então, basicamente, de uma forma simples, o estímulo luminoso, ele entra pelo olho, ele vai passar pela córnea, pelo humor aquoso, entra esse espaço aqui entre a córnea, íris, pupila e cristalino, a gente chama de câmara anterior, que é preenchido pelo líquido transparente do olho, que é o humor aquoso, então precisa atravessar. Para que a luz chegue aqui atrás, o cristalino precisa estar transparente, e aí ele vai cair aqui na retina. Então, basicamente, a gente vai ter esses meios dióptricos, a córnea, o humor aquoso, o cristalino e esse gelzinho que deixa o olhinho gordinho e durinho, que é o humor vítreo. Então, isso aqui tudo precisa estar transparente para que a gente tenha uma transmissão do impulso. E aí, como é que a gente consegue ter certeza que isso aqui tudo está transparente? Quando a gente joga a luz aqui dentro e a gente tem um reflexo vermelho de volta, que é a base do teste do reflexo vermelho, a gente consegue dizer que os meios estão transparentes. Então, a partir do momento que a luz chega, né, a gente vai ter uma reversão da imagem, né, uma inversão da imagem que vai desvirar para a gente enxergar lá atrás, nas vias ópticas. Mas a gente vai ter, basicamente, a visão vai ser conjunto numa região putiforme, a gente vai somar e vai dar a imagem. E a gente vai depender, basicamente, dos fotorreceptores que tem aqui na retina, os cones e os bastonetes. Os cones,
que são os mais nobres, porque são responsáveis pela visão de cores, estão localizados na região de mácula. Os bastonetes, basicamente, a gente vê em preto e branco. E aqui, quando a criança chega lá na atenção básica e diz que não enxerga cores, que tem dificuldade com cores, vocês têm como testar isso através de um aplicativo que se chama iHandbook, que é gratuito. Ele tem vários testes, e um dos testes simples que tem é o teste de visão de cores, que vocês podem colocar para testar, para ver se a criança tem. Se ela não consegue enxergar algumas pranchas, vocês vão encaminhar para o oftalmo para fazer o screening, assim, para fazer o diagnóstico confirmado de daltonismo, com um livrinho, que aí não pode ser pela tela do celular, por conta da questão de luminância dessas coisas. Mas, basicamente, nossa visão vai ser baseada na nossa capacidade de resolver detalhes finos. Então, o estímulo luminoso entra, atravessa esses meios dióptricos, chega na retina acontece uma reação fotoquímica, onde aqui tem a importância a vitamina A, daí a importância da suplementação da vitamina A, e aí existe uma transmissão, o estímulo vai ser traduzido em impulso nervoso para ir em direção ao cérebro. Então, a retina vai estar cheia de fotorreceptor que vai levar informação para o cérebro. E quando a retina é acometida por algum processo, como, por exemplo, o retinoblastoma, que é o tumor frequente na infância, né, que a gente hoje tem campanha por conta do filho do Tiago, da filha do Tiago Leifert, a gente vai ter uma perda, é um tumor extremamente invasivo, que a gente vai ter perda de visão. Eu vou falar um pouquinho sobre ele mais na frente. Então, para a gente enxergar também, a gente vai depender dessa nossa capacidade de olhar de longe, olhar de perto e manter a imagem nítida. Então, basicamente, esse processo de olhar de longe, olhar de perto e manter de nitidez, a gente chama ele de acomodação. Ele vai depender do cristalino, do músculo ciliar e dessas glândulas que prendem o cristalino. Então, nossa amplitude de acomodar, ou seja, nossa capacidade de olhar de longe e de perto, nítida, ela vai diminuindo com a idade. E com a idade, então, a gente vai ter um fenômeno, principalmente depois dos 40 anos, onde nossa capacidade de acomodação está bem diminuída, a gente vai começar a ter o processo de presbiopia, ou vista cansada, ovelheira, que o pessoal começa a dizer que precisa esticar o braço para poder enxergar. Então, depois dos 40 anos, quando o paciente chega para vocês e diz que não está mais enxergando bem de perto, isso é um processo natural de perda da acomodação. E ele realmente precisa ir para o oftalmo para passar. Se ele nunca usou óculos, depois dos 40, em algum momento, ele vai precisar. Então, a presbiopia, igual eu falei, a diminuição fisiológica da acomodação, e ela geralmente começa em torno dos 40 anos, começava. Porque agora, com o uso da tecnologia, esse excesso de visão de perto, a gente está vendo cada vez mais pacientes começando a ter essa perda da acomodação, essa diminuição da acomodação aos 36, aos 35, aos 37, dependendo da quantidade de tempo de tela que a pessoa passa. Então, a principal queixa da presbiopia vai ser essa baixa de visão para perto e aquele cansaço. Ai, doutora, eu tô lendo, começa a ficar cansado, começa a ficar tudo embaçado. Eu estico o braço um pouco e melhora. Então, isso é uma queixa típica. E a gente precisa falar um pouquinho sobre a função visual. O que é 20/20, né? Todo mundo diz assim, porque a gente, para ter uma visão boa, precisa ter 20/20. Na verdade, a acuidade visual, a visão é muito mais do que ver 20/20. A acuidade visual, que é a habilidade de reconhecer detalhes, né, que é essa anotação de Snellen, é só uma das funções visuais. E realmente ela é baseada em física, onde a gente precisa ter medidas adequadas para a gente poder reconhecer o objeto. E existem tabelas que podem ser medidas, mas lá no iHandbook a gente tem algumas tabelinhas que podem, digamos assim, ajudar a gente a ter uma especulação da visão. Agora, o que é muito importante, se a gente pudesse ter dentro da unidade uma tabela de visão de longe para medir a 6 metros, ou pelo menos para adequar para 4 metros, ajudaria bastante. E as unidades que lá no pedacinho de chão foi entregue tabela de visão, quando a gente começou na unidade. Quando eu comecei na unidade, acho que já tem uns 8 anos, né, prof? Mais ou menos isso. A gente entregou para poder os meninos começarem a medir visão e encaminhar, principalmente para as crianças, triagem de criança.
Essa é a notação mais científica, digamos assim, essas tabelas aqui, elas têm espaçamento, eu não sei se vocês conseguem ver, o espaçamento aqui basicamente é o mesmo, e o ETDRS é uma escala diferente, onde a letra vai diminuindo, o espaçamento entre as letras também vai diminuindo, e essa tabela basicamente é a que é usada em pesquisa científica. A tabela pode ser também de figuras, porque existem crianças que não estão ainda na escola alfabetizadas, mas elas já podem formar casa, maçã, guarda-chuva, quadrado, alguma coisa nesse sentido, e dá para a gente uma informação da visão. Mas as outras funções visuais que são importantes para a gente é a sensibilidade ao contraste, que existem tabelas próprias, super difícil de encontrar. No iHandbook a gente tem uma noção, mas basicamente tem paciente que enxerga 20/20, mas refere que a visão dele está muito ruim. Por quê? Porque ele está, de repente, com a catarata, então ele tem uma diminuição na sensibilidade ao contraste, ou está com glaucoma, e aí ele não vê as coisas muito nítidas quando essa diminuição do contraste, quando o contraste diminui. A gente tem também como função visual a visão de cores, que obviamente pode ter uma alteração congênita, como no daltonismo, mas também pode ter um defeito adquirido. Lembra que eu falei que a visão de cores é no cone, né? Que está lá na mácula. Então, se a gente tiver uma lesão de mácula, alguma lesão, a gente pode ter uma alteração na visão de cores do paciente. Então, um idoso, de repente, que começa a queixar que está perdendo a visão de cores, é um motivo de encaminhamento importante para vocês. O campo visual do paciente. Aqui, só para exemplificar. Basicamente, a gente tem cone azul, verde e vermelho, e é nisso que se baseia essa tabela de visão de cores que a gente chama de Ishihara. O campo visual do paciente. O campo visual do paciente, a gente pode aferir ele grosseiramente falando com um movimento de dedos. A gente fica a uma distância do paciente, que a gente estica o braço, e a gente começa a mexer aqui na lateral, olhando no olho do paciente. Quando você estiver vendo, o paciente tem que estar vendo. Tô com o olho ocluído, igual está aí na foto. Então, se eu vejo 3 e o paciente não vê o 3, a gente pode inferir que a gente está tendo uma diminuição no campo visual, lateral, temporal, superior e inferior. É uma medida grosseira, mas às vezes ajuda nos pacientes que tiveram AVC. Estereopsia nada mais é do que a capacidade da gente de ver em 3D. Então, às vezes, a gente está tendo criança hoje em dia com queixa de que vai no filme lá no cinema, por exemplo, vai no cinema e a mãe diz que a criança fique requieta, não consegue manter o óculos no lugar, ou tem muita dor de cabeça depois do filme. O que pode dar indício para vocês disso? Pode dar um indício de que a criança não tem uma visão binocular boa. Para a gente poder conseguir ver em 3D, a gente tem que ter uma excelente visão binocular. A gente precisa conseguir olhar com os 2 olhos de forma conjugada para poder ter essa visão em profundidade. Então, essas queixas são sinais de alerta de que precisa ir no oftalmo. Pode ter um estrabismo oculto, uma diferença de grau de um olho para o outro, e isso pode levar a uma perda dessa estereopsia. O ofuscamento ou glare, que acontece muito nos pacientes com catarata, de olhar para uma luz e ficar muito encandeado e atrapalhar principalmente na direção à noite. É um dos sintomas bem comuns aqui no início de catarata nessa região, onde a gente mora, onde tem uma incidência muito grande de sol. Agora eu vou falar alguma dúvida até aqui. Vou seguir, tá? Vou falar um pouquinho sobre os erros refracionais. Então, basicamente, a gente vai ter a emetropia, que é um olho onde não existe um erro refracional. Então, a gente não existe miopia, nem astigmatismo, nem hipermetropia. Então, a imagem chega nítida na retina. A gente vai ter uma imagem nítida na retina e a gente vai ter a ametropia, né? Na ametropia, na verdade, a gente não tem uma imagem chegando adequada na retina. E aí a gente vai ter, obviamente, que essa imagem pode estar chegando antes ou depois, e a gente tem uma dificuldade. E, basicamente, essa ametropia vai depender de 2 coisas, do tamanho do olho e do poder refrativo da córnea e do cristalino, que eu já falei para vocês que existe. Mas o mais importante para a gente no dia a dia da criança, né, do atendimento infantil, basicamente, é a questão desse diâmetro axial, que a gente está tendo uma epidemia de miopia no mundo. Então, na miopia, o que acontece? Imagina que aqui é a visão normal, e aí o olho da criança, essa imagem não está bem fidedigna, o olho da criança
cresceu mais do que o normal, ficou maior, porque aí o que é que acontece? A imagem, em vez de chegar aqui atrás, ela chega onde? Antes. Então a criança está míope, o olho cresceu demais. O que acontece na hipermetropia? A imagem era para chegar aqui na retina e o olho, em vez de ter um tamanho adequado, ele é um pouquinho menor. Então a imagem chega. Ops, calma. A imagem chega depois, né? Porque o olho é um pouquinho menor. E no astigmatismo, na verdade, a gente vai ter um aspecto da luz que vai depender basicamente da córnea. Entra nessa córnea irregular e faz vários. O raio de luz não chega focado no lugar certo, chega distorcido. E aí a gente vai ter o astigmatismo, que é essa visão distorcida, porque vão ter múltiplos pontos de focos lá na retina de luz. Então, basicamente, só para a gente simular uma miopia, que é, quanto maior a miopia, pior a visão de longe. Então, a criança vai ter o adulto vai ter uma baixa visão de longe, né? O tratamento, basicamente, vai ser feito com lentes divergentes para poder colocar lá o foco na retina. Pode ser feito com lente de contato, pode ser feito com cirurgia, mas hoje a gente precisa lembrar que a gente tem que controlar a progressão da miopia. A gente está tendo crianças cada vez mais míopes. Estima-se que em 2050 a gente vai ter metade da população míope. E hoje a gente já consegue controlar a miopia com algumas medidas, pelo menos inibir essa progressão. E uma medida importantíssima para a gente é a recomendação, primeiro, do controle ambiental. Não adianta fazer tratamento terapêutico para controlar essa progressão, a criança que já está míope, sem controlar o ambiente. Como é que a gente vai orientar os pais? Toda criança é recomendado que ela faça 2 horas de atividade ao ar livre todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana, né? Uma média de 10 horas por semana. E que ela tenha um teto de telas, seja tablet, celular, computador ou televisão. O menos ruim é a TV, o pior de todos é o celular, por conta dessa visão de ultraperto. E aí, o recomendado é que até 2 anos de idade a criança não tenha acesso nenhum à tela. Entre 3 anos e 5 anos, a criança tem acesso a 1 hora por dia. Depois disso, a gente teria 2 horas de tela por dia. E na adolescência, a gente pode estender até 3 horas. Lembrando que nunca na hora das refeições e nunca 1 a 2 horas antes de dormir, porque isso pode atrasar a liberação de melatonina, influir com neurotransmissores e afetar sono, ansiedade e outras questões. Mas para a questão do olho, a gente precisa ter esse controle ambiental para a progressão da miopia. E existem outros tratamentos. Antigamente a gente deixava a miopia correr livre. Hoje, quando o tamanho do olho começa a crescer mais do que o adequado, ou quando a miopia começa a aumentar mais do que meio grau por ano, a gente pode fazer esse controle da progressão. Seja com óculos com lente especial, que a gente chama de defocus, seja com a lente de contato especial, que também tem o mesmo princípio, ou seja com colírio de atropina. Na hipermetropia, a gente vai ter uma dificuldade de ver de perto, então aqui no painel a gente vai ter esse embaçamento, né? Então, quanto maior a hipermetropia, pior a visão de perto. Só que tem uma hora que a hipermetropia é tão alta que também fica ruim de longe. E esse é o tipo mais comum de erro refrativo, até porque, assim, na teoria, toda criança, a maior parte das crianças, grande parte delas, nascem hipermétrope e o olho é pequenininho, né, e achatadinho, então ela nasce com a hipermetropia e esse olho vai crescendo até entrar no processo de emetropização em torno dos 7 anos. Então, esse é o tipo mais comum, esse processo de emetropização. Obviamente que se o olho nasce com 18 e aí ele cresce até 23 e ele zera esse grau, a criança fica emétrope. Se ele não entender esse sinal e continuar crescendo, a gente pode sair de uma hipermetropia até uma miopia. E quem está ajudando a gente nesse estímulo hoje, a gente sabe que é essa visão de ultraperto. Basicamente, eu sempre digo assim, quando você ficar em dúvida, você lembre que lá nos primórdios de tudo, o homem foi feito para caçar e para pescar e para ter uma visão maravilhosa de longe. Então, assim, ele enxergava bem de longe, né? E aí agora
possivelmente a gente está sendo treinado para ficar sentado na frente do computador estudando. É uma geração de nerds, né? Mas assim, uma geração tecnológica que não fica ao sol, não expõe ao sol. A gente sabe que a postura da evolução, né? Hoje os prospectos que fazem é que o homem fique encurvado. E aí, assim, possivelmente esse homem moderno também será míope. Por quê? Porque a miopia é a visão adaptada para eu enxergar bem de perto em qualquer idade sem óculos. Então, assim, se questiona muito, será que essa miopia não é uma evolução natural? Mas o problema da miopia muito alta é que ela pode levar a algumas complicações, como descolamento de retina, porque o olho cresceu muito, catarata, glaucoma, outras coisas. Então, assim, são os pós e os contras. Na hipermetropia, que é essa dificuldade, né, de perto, atrapalha de perto o foco, basicamente, às vezes a gente tem criança que é considerada desatenta, não quer estudar, às vezes é só falta de um óculos, é uma criança que fica muito cansada, que ela não consegue aprender na sala de aula, ou então o olho fica torto, porque faz um estrabismo convergente, ou ela não consegue enxergar aquilo ali na frente. Então, assim, são queixos comuns da hipermetropia, geralmente são crianças desatentas, e às vezes a desatenção é a falta de uma consulta com o oftalmologista. O astigmatismo ele vai gerar uma confusão e distorção tanto de longe quanto de perto. Então, a gente pode ter uma queixa tanto de uma baixa de visão, mas pode ser só uma dor de cabeça, se o astigmatismo não for muito alto, ou o olho fica lacrimejando, fica desconfortável na luz por conta da entrada daqueles raios irregulares. Só para pincelar isso aqui, lembra que eu falei que o olhinho é cheio de um líquido que todo dia ele é produzido para manter aquela constante em torno de 6,5 ml. E aí o que acontece? Ele é produzido aqui, né, no corpo ciliar, ele passa por entre o cristalino e a íris, vem para a câmara anterior e ele vai ser drenado aqui, na região do canal de Schillen, da malha trabecular, basicamente, a maior parte. Essa é a via convencional. Então, a gente tem esse ângulo da câmara anterior, que é muito importante para a questão do glaucoma. Então, essa dinâmica aqui da produção de líquido, escoamento de líquido, pode impactar no nervo óptico. Quando a gente não tem uma drenagem adequada, a gente pode ter um aumento da pressão intraocular e a gente precisar baixar por qualquer motivo que seja por um problema aqui nesse escoamento, ou seja por aqui, a gente vai precisar baixar a pressão intraocular. Apesar de todas as evoluções, hoje a gente tem meio mundo de exames para detectar glaucoma, estudar nervo, campo, tudo. Todos os tratamentos até hoje existentes constituem basicamente em baixar a pressão do olho, seja através do mecanismo de aumentar esse escoamento pela via convencional, pela via alternativa, por fazer um buraquinho aqui para drenar, por destruir processos aqui, mas todos eles basicamente visam, apesar de muitos anos, mais de 40 anos, desde a primeira droga antiglaucomatosa, continuam sendo o objetivo continua sendo o mesmo, baixar a pressão do olho. E aí, assim, a gente já entrou lá atrás, a gente já chegou no fundo do olho. E o fundo do olho, basicamente, essa imagem é uma imagem que vocês têm que reconhecer. Toda a unidade de saúde da família, ela deve receber um oftalmoscópio na hora da sua implantação, está lá entre os materiais, os equipamentos que devem ser entregues. E com o oftalmoscópio a gente consegue identificar o nervo do olho, a região mais nobre, que é a mácula, que ela é mais brilhosinha e mais cerejinha, os vasos. E o que é que eu preciso que vocês saibam? O que é normal, porque quando vocês olharem um alterado, como eu vou mandar a imagem, vocês vão saber está alterado. Eu não quero que vocês me digam assim, estou encaminhando a retinopatia diabética proliferativa. Não, estou encaminhando a fundoscopia, existe uma alteração. Ponto, já é alguma coisa. Basicamente, se esse é um olho normal, vocês conseguem olhar aqui e ver que aqui a gente tem mancha, tem sangue, tem umas manchas amarelas, umas manchas em algodão, existem alterações. Então, a mácula, em vez de ter nessa região aqui, essa anatomia, na tomografia de coerência óptica, ela está cheia de líquido aqui, que é essa região brilhosa, que é um edema macular. Ou ela, em vez de ter essa topografia aqui, ela está quebrada e a gente tem um buraco macular e a gente tem uma alteração aqui na retina. Ou a gente tem uma cicatriz por conta de uma toxoplasmose,
ou uma degeneração por conta de uma miopia alta, ou então a gente olha lá no fundo do olho e tem um pedaço da retina balançando no descolamento de retina, e o paciente refere que está vendo uma mancha preta. Então, assim, vocês vão olhar isso aqui, vocês podem até não saber dizer o que é, mas vocês vão dizer, está alterado, porque eu sei o que é normal. Então, basicamente, agora a gente vai entrar na aula prática, teórico-prática de reflexo vermelho. O teste do reflexo vermelho, ele foi implementado em 1962 por Bruckner. É um exame rápido, indolor e simples, que, obviamente, o ideal é que ele seja realizado pela primeira vez antes da alta da maternidade, mas isso nem sempre acontece, então até 30 dias de vida, apesar de já ser lei no estado de Rondônia que toda criança receba alta da maternidade com o teste de reflexo vermelho. E tramita no Senado ou na Câmara Federal, não sei dizer, uma lei também para que seja em todo o território nacional. Existem vários estados onde já é obrigatório. É um teste de screening e de prevenção. Por quê? Porque a gente vê um teste alterado, não significa que a gente não vai conseguir dizer nada além que está alterado e que precisa investigar a causa. O princípio é aquele da luz, que eu falei, que precisa atravessar os meios dióptricos e ele precisa estar transparente para a gente ter esse reflexo de volta. Essa foi a lei, né, que transformou aqui, foi de Cirone Deiró, em 2021, a 1466. Só que a gente sabe, desde 2015, o teste de pezinho, orelhinho, olhinho, ainda está longe do ideal. E hoje a gente já tem documentos científicos que trabalham nisso, né? Em 2018, a gente já tinha sobre a importância do teste do reflexo vermelho. Ele tem uma alta sensibilidade. Obviamente, ele não substitui a consulta oftalmológica, mas ele consegue detectar precocemente alterações que podem comprometer o desenvolvimento visual. A gente vai precisar do oftalmoscópio. Geralmente, os kits que estão nas unidades são associados com o otoscópio. Óbvio, não é um West Island. Geralmente é um genérico, que é com pilha, mas faz o serviço. Não vou dizer que faz igual, mas para o reflexo vermelho faz igual. Para o fundo de olho tem diferença. Mas existem uns kitzinhos para vender da própria Welch, que vocês conseguem comprar num preço acessível. Eu acho que tem um oftalmoscópio de R$ 600 para vender até 3.000, 4.000. E a gente vai precisar, para realizar o teste do reflexo vermelho, qualquer lugar é fácil. A gente precisa de uma sala escura, a gente está entre 30 e 50 centímetros do paciente. A gente vai ter que jogar a luz na pupila, né? Jogar a luz aqui na pupila, observar através daquele orifício e detectar, ver se está vendo o reflexo vermelho de volta. Então, basicamente é isso. Se a criança é muito bebezinha e não abre o olho espontaneamente, a gente vai lá e segura. Mas o ideal é que a gente faça binocular. Basicamente, olhinho aqui atrás, joga a luz, a gente vai ter um reflexo e aí a gente vai ter a volta do reflexo vermelho. Então, esses são os resultados possíveis. Quando ele está simétrico, igual, né? Eles podem até ter cor diferente, não necessariamente precisa ser, pode ir de um vermelho até um alaranjado, tranquilamente, vai depender da quantidade de melanina que tem na retina. Mas a gente vai precisar identificar basicamente quando ele está alterado. Para a gente saber o que está alterado, todo dia a gente precisa saber fazer, mesmo que seja com outras idades, para a gente ver o que é normal. E aí, quando a gente tem um reflexo desproporcional, ou seja, um mais intenso que o outro, a gente precisa encaminhar para o oftalmo. Isso é comum em acontecer em estrabismo, não às vezes porque o reflexo esteja alterado, mas porque a incidência da luz entra numa proporção diferente, e aí a gente tem essa simetria. A gente pode ter uma ausência do reflexo, né? Por uma mancha branca, que a gente chama de leucocoria, né? Que está bloqueando a passagem do reflexo. E aí a gente precisa saber, ou pelo menos ter uma noção, se essa mancha está antes, no vidrinho transparente do olho, ou depois. Porque a gente pode ter uma noção. Por exemplo, aqui eu tenho uma catarata presente. A gente está vendo que tem um reflexo, esse teste do reflexo vermelho está alterado. Eu não sei se vocês conseguem perceber que essa mancha aqui é diferente dessa aqui. Essa aqui é como se tivesse um negócio amarelado, é como se tivesse vindo esse reflexo lá de trás amarelado. E nessas situações, assim, quando a gente já faz um teste desse, a gente já precisa pensar em tumor lá atrás. Mas o mais importante, para vocês, o que é que vocês precisam saber? Teste do reflexo vermelho alterado. Eu não sei se está alterado ou se está normal, está duvidoso. Se tiver como vocês dilatarem na unidade, pingar uma gotinha, pinga e repete. Se não tiver,
encaminha o teste do reflexo vermelho alterado, duvidoso, solicita a avaliação do oftalmologista. Então, não necessariamente vocês vão ter que encaminhar só o que tiver alterado, vocês podem encaminhar o duvidoso. Eu fiz e não consegui ver direito, encaminha. É melhor pecar por excesso do que por falta. E, obviamente, pode ter ausência de reflexo nos dois olhos, por exemplo, nesse caso aqui, onde a gente tem uma catarata bilateral. O teste reflexo vermelho também pode dar indícios para a gente, ajudar a gente em algumas urgências básicas na unidade. Por exemplo, se a gente vê uma manchinha preta, isso pode dar indício para a gente que tem um corpo estranho, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um reflexo do vermelho duvidoso. Então, assim, tá alterado, tá duvidoso, encaminha. Então, ele vai apontar para a gente a possibilidade de doenças. Sozinho, ele não vai realizar um diagnóstico completo, mas é o primeiro cuidado, né, o primeiro passo para o cuidado da visão infantil. Além dele ser realizado na maternidade, as diretrizes de atenção à saúde ocular da infância diz que ele precisa ser repetido ao longo daquela primeira infância na unidade de saúde da família. As principais causas de alteração, como eu já falei, catarata congênita, glaucoma congênito, retinoblastoma, inflamações e infecções. Vou mostrar imagens para vocês. HOP também pode dar, trauma de parto, hemorragia, malformação. As diretrizes de atenção à saúde ocular da infância, ele diz que nos primeiros 3 anos de vida deve ser repetido pelo médico de saúde da família de 2 a 3 vezes por ano. Então, a criança vai na consulta de puericultura com vocês e vocês fazem um teste do reflexo vermelho. A catarata eu já mostrei imagens, estou mostrando outra imagem diferente aqui. É uma causa de cegueira tratável, é importante, porque essas crianças precisam ser reabilitadas. Não adianta a gente operar a catarata numa época tardia, onde a criança não aprende mais a enxergar. A visão é um processo de aprendizado. Então, a gente precisa ter aqueles meios transparentes para que a criança aprenda a sustentar o olhar, que é o primeiro reflexo aos 2 meses de fixação. Depois ela aprenda a seguir, acompanhar com um olho e com o outro, onde a gente tem que estar com a motilidade totalmente normal, digamos assim, sem ficar vesgo a criança até os 6 meses de vida. No glaucoma congênito, é uma das principais causas de deficiência visual no mundo infantil, né? E no Brasil é a principal causa. Ele geralmente é bilateral e assimétrico e acomete mais meninos. A criança fica com esse olho grande, buftálmico, que a gente chama, que lembra um olho de boi. Um olho azulado, e esse tratamento aqui do glaucoma cirúrgico, do glaucoma congênito, é eminentemente cirúrgico, então precisa ser visto e encaminhado com urgência para a cirurgia. Os tumores, 90% dos tumores vão ser antes dos 5 anos e 40% dos retinoblastomas vão ser bilaterais. Mais de 90% vão ser calcificados. Então, se vocês tiverem um reflexo desse, encaminha para o oftalmo, mas pede um ultrassom ocular. Porque, às vezes, o ultrassonografista vai lá, vai fazer ultrassom e vai ver que tem calcificação naquela região. Isso já desperta um alerta para, quando chegar no oftalmo, já alertar para a questão do retinoblastoma e de um encaminhamento, já que não é uma coisa, por exemplo, que a gente trata em Rondônia, precisa de TFD. Lembrar que um teste de reflexo vermelho normal não exclui retinoblastoma. A recomendação da Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria é que toda criança passe por uma consulta oftalmológica completa entre 6 meses e 1 ano de vida. Depois, ela sugere que seja feita entre 3 e 5 anos para crianças que não têm fatores de risco. Então, falando um pouquinho da fundoscopia, se a gente falou do que é normal, eu vou só ensinar vocês a olharem o que é olho direito e o que é olho esquerdo numa regra mnemônica. Aqui é um C. Então, se a gente faz o C com a mão direita, o C encaixa certinho aí na tela. Então, isso é um olho direito, é uma foto do olho direito. Se a gente faz o C aqui com a mão esquerda, o C dá certinho aqui na tela. Então, esse é um olho esquerdo. Então, regrinha, olha para a imagem, levanta o C. O C são os vasos, a base da mão é o nervo óptico e aqui está a retina. Então, olho direito, olho esquerdo. Mas seria lindo que a gente colocasse o oftalmoscópio no olho e visse essa imagem. Essa não é a realidade. A gente só vê um pedacinho e a gente precisa meio que construir esse mapinha na cabeça da gente. Se a gente quisesse olhar aquela imagem, a gente poderia olhar na lâmpada de fenda ou com o oftalmoscópio binocular indireto
que a gente não tem aqui. Minha gente, desculpa pelo barulho. Tem uma festa aqui em casa e dois meninos brigando. Com o oftalmoscópio, a gente vai ter que montar essa imagem. Não existe vocês fazerem fundoscopia na unidade sem vocês dilatar o paciente. Não funciona. Então, para vocês fazerem fundoscopia na unidade, vocês precisam dilatar o paciente. Quem é que eu sugiro que faça? Em quem eu sugiro que vocês façam fundoscopia de rotina? Diabéticos e hipertensos. Por quê? Porque vocês podem dar um grau de prioridade diferente para o paciente. Né? Vocês podem qualificar com cores diferentes esse encaminhamento, em vermelho ou amarelo. Então, o que eu sugiro para dilatar na unidade? Eu sugiro que vocês dilatem com tropicamida. Tem algumas complicações? Tem. Minha gente, deixa eu só botar aqui meus cachorros aqui para fora do quarto. Um minutinho só, tá? Desculpa. A tropicamida, em geral, é a medicação que eu recomendo quando vocês forem pingar. Uma gotinha da tropicamida já ajuda vocês, se vocês esperarem em torno de 20 minutos. Obviamente que a dilatação adequada era que a gente fizesse uma gotinha, depois de 5 minutos a 10 minutos pingasse de novo. Mais ideal ainda seria que a gente tivesse fenilefrina, que tem um efeito tem um efeito de dilatação, mas não tem um efeito de paralisação da acomodação. A fenilefrina tem implicações nos hipertensos, mas não seria um problema para vocês na atenção básica, porque era só aferir e tomar medidas. Mas ela não está disponível no mercado, está super difícil, a gente tem que mandar manipular, então nem no consultório, em geral, quem não faz retina não está tendo fenilefrina, está usando tropicamida. A gente tem que lembrar que na hora da dilatação a gente precisa lavar a mão, pedir para o paciente, isso aqui parece uma explicação bem óbvia, mas não é, tá? Muita gente não sabe pingar o colírio. Inclusive, essa orientação serve para que você ensine ao seu paciente que às vezes usa colírio de glaucoma, ou usa colírio para qualquer coisa e se atrapalha um pouco, principalmente o idoso. Inclinar a cabeça para trás, pingar uma gotinha aqui nesse fundo de saco, pedir para o paciente ficar de olho fechado, né, pelo menos 30 segundos. No processo de dilatação, eu peço para o paciente ficar fechado o olhinho 5 minutos, pelo menos, de 5 a 10 minutos, que facilita essa midríase. E a gente aguarda para poder examinar. Então, a gente precisa estar posicionado de frente ao paciente, com a cabeça na mesma altura do paciente, olho direito da gente no olho direito do paciente. O oftalmoscópio, obviamente, tem que estar na nossa mão direita. Se a gente faz diferente disso, a gente tem risco de estar boca com o paciente. Óbvio que hoje em dia tem máscara que facilita bastante que isso aqui não aconteça, mas a gente precisa ter o olho direito e o olho esquerdo. Então, a gente precisa também estar com o dedinho aqui, eu não sei se vocês estão vendo, está aqui no disco, que ajusta o grau. E aí possibilita a gente ajustar a refração. Nossa refração tem que estar neutralizada com a do paciente. Então, por exemplo, se eu uso -5 e eu quero fazer sem óculos, eu tenho que colocar -5 no aparelho para eu poder conseguir enxergar bem. Óbvio que ninguém vai fazer isso, mas, por exemplo, se é um paciente que tem óculos e está tirando óculos, o ideal é que você pergunte pelo menos a ele quanto ele tem de grau, porque se você sabe que você não tem nada e ele tem 3 de miopia, você já começa lá no 3 de miopia. Ou se ele tem 2, você já 2 de hipermetropia, doutora, eu não enxergo bem de perto, aí você já imagina que seja hipermetropia e você coloca no +2 e pode ir ajustando a nitidez dos vasos e do nervo por esse tambor aqui lateral. A distância, em geral, eu sempre digo, 2 palmos, em geral, tem 33 centímetros. Então, assim, 1 palmo de distância você vem se aproximando, e aí você vai ver que gradualmente surge um reflexo vermelho. Quando vocês entrarem, se o paciente olhar em frente, vocês caem como se estivesse olhando para o infinito, direto no nervo, vocês mexem um pouquinho, caem na mácula. Existe também aqui a possibilidade de trocar a cor do oftalmoscópio, se ele for um pouco melhor, não for do simplesinho. Aí a gente pode trocar para azul, que ajuda às vezes a gente em algumas urgências, ou para luz verde, que é para definir melhor as fibras nervosas, o que vocês não vão usar na prática diária. Mas basicamente a gente vai ter que olhar o nervo,
o buraquinho que tem no nervo, a mácula, a retina, os vasos, calibre, se tem dilatação, se tem tortuosidade. E em relação ao nervo, o que é que a gente vai ter que olhar? Primeiro, a cor dele. Em geral, o nervo é rosado. Ele é redondo ou ovalado. E ele tem um tamanho médio de mais ou menos 1,5, que é o tamanhozinho lá do feixe de luz. Existem bolinhas que tem lá no oftalmoscópio. A gente vai ter que ver se o bordo desse disco, se ele está nítido, se ele está bem definido, né? E a gente precisa ter uma noção da escavação. Uma escavação grande pode pode levar a gente à suspeição de glaucoma. Então, basicamente, se a gente tem... eu sempre gosto de dar essa explicação, professor, não era nem para estar gravada essa parte, mas eu vou dar. Eu digo que o nervo do olho é uma tomada, onde a cabeça da tomada, ela tá... É o nervo do olho dentro da gente, assim, dentro do olho. E o fio que sai daqui é a parte que vai lá atrás e conecta ao cérebro. E eu sempre explico para o paciente que se o nervo começa a ficar destruído, começa a queimar os fiozinhos daqui. E aí o paciente vai deixando de enxergar. Quando o nervo queima todo, deixa de ter fibra, que o buraco ficou total, o paciente perde a visão. Então, o que está queimado aqui, imagina que, eu sempre digo, os fiozinhos estão aqui dentro da cabeça, a gente não tem como trocar esses fiozinhos, então o que queimou, queimou. E outra comparação que eu faço também, quando eu explico para o paciente que ele tem glaucoma, é que o nervo do olho é uma panela. E todo mundo tem um pacote de macarrão na vida. Todo mundo nasce com um pacote de macarrão para colocar dentro dessa panela. Se eu tenho uma panela muito grande, meu pacote de macarrão vai ficar um pouco perdido. E aí eu vou ter uma escavação maior que quem tem uma panela pequenininha. Então, esse, na verdade, é a analogia do nervo normal. Então, todo mundo nasce com um pacote de macarrão com quantidade de fibras nervosas fixas. E aí, dependendo da anatomia de cada um, essa escavação pode ser fisiológica, pequenininha, média ou grande, porque vai depender do tamanho da panela de cada um. Só que o que acontece no glaucoma? É que começam a queimar, digamos assim, o macarrão começa a queimar, a gente precisa começar a tirar de dentro da panela. E aí essa escavação vai aumentando. Então, quanto menos macarrão a gente tem, maior o buraco da escavação. E aí isso é uma lesão. Nos pacientes que têm uma panela muito grande, que nasceu com pacote de macarrão, o buraco vai ser maior. E aí são desses pacientes que às vezes vocês vão encaminhar e que vai vir como normal. Não vai ser diagnosticado glaucoma. Por quê? Porque ele tinha uma panela muito grande e todo mundo tem o mesmo pacote de macarrão. Basicamente é isso. Existe também uma alteração que a gente chama de persistência de fibra de mielina. Se vocês sabem que isso é normal, na hora que a gente teve o desenvolvimento, isso aqui não teve a reorganização. Então, a gente tem essa persistência aqui, e a gente vai ter manchas brancas. Então, assim, eu não sei o que é, mas eu vou encaminhar para o oftalmo. Apesar que isso aqui, basicamente, não vai ter impacto na vida do paciente. Vai precisar acompanhar com campo visual, mas na maior parte das vezes não tem impacto, a gente vai acompanhar. Se vocês olharem esse nervo e vocês verem esse nervo aqui cheio de sangue, todo sem bordo, sem nada, vocês sabem que está alterado. É nos dois olhos? Vocês vão pensar no papiledema, é só em um olho? Preciso pensar em outra causa. Então, assim, mas eu sei que olhei isso aqui, não tem nervo, não, isso é outra coisa, é uma tralha. Aqui é a mesma coisa, ó. Esse está vermelho com sangue, esse está pálido, tem alguma coisa saindo aí, está alterado, precisa encaminhar. As urgências que alteram o nervo, quando tem sangue ou quando fica basicamente engurgitado, né? Um nervo com bordos imprecisos, com sinais de edema, isso aqui é urgência oftalmológica, vocês precisam encaminhar com urgência, tá? Lembrando que no estado a gente tem urgência oftalmológica 24 horas e 7 dias da semana. Vocês encaminham para a unidade para a UPA, o que é urgência e emergência, e a UPA contacta o atendimento do sobreaviso do oftalmo. Ou se for do interior, vocês regulam via cruz, mas precisa ser uma urgência ou emergência. Um nervo do olho com formato impreciso, uma baixa de visão, pode ser um sinal de papiledema, então vocês precisam encaminhar. A mácula, que é aquela região nobre que eu falei, que é em geral vermelha escura, mais arredondada, que é onde ficam os bastonetes, ela fica sempre temporal ao nervo, né? E basta a gente inclinar um pouquinho o oftalmoscópio que a gente vai cair aqui na mácula. A gente vai avaliar os vasos sanguíneos.
Professor, o que é que a gente precisa avaliar nos vasos sanguíneos? Eu queria dizer a vocês que seria lindo que vocês vissem o estreitamento das artérias, que os vasos estão tortuosos, tortuosos até que vocês conseguem ver. Hemorragia vocês vão conseguir ver, exudato se forem hemorragias grandes. E existe uma relação da veia e artéria de 2 para 3, sendo a veia mais larga. Mas eu sei que talvez com o oftalmoscópio vocês não vão conseguir ver, por exemplo, aqui, ó, que um está cavalgando e está apagando o outro. Ó. Pode ver que aqui, ó, a gente não tem ninguém apagado nesse cruzamento. Aqui é um cruzamento artério-venoso patológico. Aqui ainda está normal. É difícil eu pedir isso para vocês, mas eu consigo dizer a vocês assim, quando vocês olharem isso aqui está tortuoso, vocês sabem o que é normal e podem ver que os vasos não são tortuosos desse jeito. Então, assim, tem alguma coisa acontecendo aqui. Se o paciente é hipertenso, o que é que vocês vão pensar? Retopatia hipertensiva. Tá cheio de hemorragia no fundo do olho, cheio de pontinho vermelho. É sangue. Se é uma microhemorragia ou um microaneurisma, não interessa. É tipo assim, você tá vendo vermelho, você vai ter que encaminhar. Paciente é diabético, possivelmente é o quê? Uma retinopatia diabética. Precisa avaliar para ver se tem indicação de tratamento ou se a gente só vai seguir. Tá acontecendo alguma coisa na região da mácula, que eu falei que é a região nobre, responsável pela visão central, visão de cores, tem sangue, tem ponto amarelo, a gente precisa encaminhar com mais prioridade. Por quê? Diferente de manchas vermelhas, numa região aqui pouco nobre, como, por exemplo, não que tem alguma área pouco nobre, tá, minha gente? Mas, assim, falando em escala de gravidade, se as lesões estiverem aqui nessa região e aqui, são mais graves. Se elas estiverem mais na periferia, elas são menos graves. Por quê? Porque aqui vai afetar a visão central e... Ops. E aqui também vai afetar na transmissão do impulso, né? Do estímulo. Então, assim, isso aqui é área nobre. Tem lesão aqui, vocês estão vendo que está alterado, vocês precisam encaminhar com mais prioridade. Por exemplo, aqui a gente tem um nervo onde a gente nem consegue identificar direito que é um nervo, está cheio de vaso. Então, a gente está tendo uma proliferação, a retinopatia diabética proliferativa. Seria lindo eu exigir isso de vocês, sim. Mas talvez não seja real. Então, assim, eu não estou vendo o nervo, eu estou vendo que tem um trem estranho, preciso encaminhar com urgência. Aqui, ó, tem uma hemorragia, tem um exudato, tem um exudato aqui que parece um algodão, que é o exudato algodonoso, preciso encaminhar. E eu preciso saber, principalmente, quando que precisa fazer o primeiro exame de fundoscopia na atenção básica. Então, se a gente tem um diagnóstico de diabetes entre o nascimento e 30 anos, 5 anos após o diagnóstico, se é um paciente com diabetes tipo 2, com maior de 30 anos, no momento do diagnóstico já precisa ser feito um exame de fundoscopia. E na gravidez, no primeiro trimestre, repetido a critério do oftalmologista. Então, assim, isso aqui é diabético tipo 2. Na hora que diagnosticou, vocês precisam encaminhar para o oftalmo. Ou fazer a fundoscopia básica na unidade. Não tem nada de urgência, manda para o oftalmo para fila normal. Tem, encaminha, já dá uma coisinha diferente para ele. Aqui é só um exemplo de um fundo de olho de alteração diferente, que é um fundo de olho de míope, de tigroides. Então, se esse é o normal, se vocês virem alguma coisa assim, e o paciente é alto míope, vocês vão saber que é diferente do normal. Vocês vão encaminhar. Isso aqui não precisaria encaminhar com urgência, encaminhamento normal. O olho vai crescendo, é como se fosse uma malha, a retina lá atrás, e a gente vai esticando aquela malha, e aí ela vai perdendo as características habituais da gente. Aqui é um fundo de olho pouco pigmentado, que pode existir no albinismo. Então, se vocês olharem, por exemplo, uma criança que chegou na unidade, é branca demais, cílios brancos, fotofobia, vocês dilatam a criança e a criança quase não tem cor na retina, vocês vão pensar em albinismo, encaminhar tanto para o oftalmo, que é importante, mas vocês vão encaminhar para o dermato, vocês vão encaminhar para o pediatra para fazer uma avaliação e talvez, em alguns casos, até para o geneticista. A gente não pode esquecer que existe albinismo ocular. Às vezes, a criança não tem cabelinho branco, não tem sobrancelhazinha branca, só tem os cíliozinhos brancos, o olho bem azul, né, porque não tem melanina, e o fundo de olho, e a criança treme o olhinho, e aquilo ali pode ser albinismo, e a gente deixar passar, porque a gente esquece que existe albinismo ocular. O fundo de olho miópico, que igual eu falei aqui, ó, a malha vai esticando do olho, e aí começa a aparecer o quê? Esclera. Se a gente falou que atrás da retina a gente vai ter coroide e esclera e a gente começa a ver vaso, começa a ver tudo, o olho cresceu demais. Retinoblastoma.
É importante dizer que 14% dos cânceres pediátricos acontecem em menores de 2 anos e 60% deles são unilaterais, os retinoblastomas, mas eles têm um potencial de levar a cegueira em morte muito alto. No retinoblastoma unilateral, em geral, a gente tem só um foco, a idade média de diagnóstico são 2 anos, né, de aparecimento. É um câncer esporádico. Em compensação, quando a gente tem uma alteração bilateral no teste do reflexo vermelho, que pode ser uma suspeição de retinoblastoma, eles, em geral, são multifocais. Então, a gente tem nos 2 olhos e a gente tem uma mutação no gene do RB1, que é uma proteína supressora de tumor. Então, essas crianças aqui, elas precisam, quando a gente tem um familiar, uma criança com retinoblastoma bilateral, a gente precisa orientar a questão do aconselhamento genético na família, ou de examinar os irmãos, e de informar para que todo mundo seja examinado mais cedo, para que a gente não faça um screening como se fosse uma criança normal, ela entra como fator de risco. E muitas vezes acontece também de ter o que a gente chama de tumor trilateral, que acomete também o cérebro. No retinoblastoma, a gente vai ter um teste do reflexo vermelho alterado, né, quando ele está avançado. A gente pode ter um olhinho batendo, né, que são os movimentos irregulares dos olhos, que a gente chama de distagmo. A gente pode ter dor no olho, vermelhidão, o olho começar a ficar abaulado ou ficar com a cor diferente e o olho ficar tortinho, que é o estrabismo. É importante no retinoblastoma que o médico oftalmologista mapeie toda a retina, às vezes isso não é possível numa criança sem anestesia, então às vezes precisa. Precisa complementar a propedêutica na suspeição com ressonância, para avaliar se tem comprometimento extraocular, porque muda totalmente o estadiamento da criança e pode, inclusive, levar a um estadiamento bem ruim, com baixa taxa de sobrevida. E o tratamento desse retinoblastoma é muito complexo, porque ele vai depender de uma equipe multidisciplinar. E a gente vai precisar de reabilitação visual, a gente tem a opção de fazer laser, hoje a gente tem bracterapia, crioterapia, e em alguns casos a gente precisa nuclear, realmente tirar o olho da criança, e além disso fazer quimioterapia, quando a gente tem extensão. E isso aqui precisa ser tratado no centro especializado. Em Rondônia, apesar da gente ter o Hospital do Amor, a gente não tem oftalmologista e capacidade de tratar retinoblastoma, então precisa ser encaminhado. E aí a gente manda o Hospital do Amor, faz a avaliação e encaminha para fora, para tratamento fora. Sem observar os detalhes, a gente não pode apreciar a perfeição. Eu fico à disposição de vocês para tirar dúvida ou para a gente complementar ou fazer uma aula, digamos assim, mais detalhada de cada tópico, de repente retinopatia hipertensiva e retinopatia diabética, para a gente ver mais imagem. Mas eu queria englobar um pouquinho de tudo que vocês podem pegar com exemplos práticos do que vocês podem fazer para encaminhar o paciente na atenção básica. É isso, prof. Obrigada. Obrigada a você, Évila. Luiz Marcelo levantou a mão. Boa noite a todos. Doutora, parabéns pela aula, muito clara, muito importante. Valeu, parabéns. Obrigada, Luiz. Tenho uma dúvida. Na nossa unidade aqui, a gente faz a retinografia digital de rotina nos pacientes hipertensos, diabéticos, etc., e tal, dislipidêmicos, né? Ou com queixas também, oculares. E eu tenho uma dúvida que persiste e acho que não é consenso, e eu gostaria de ouvir a sua opinião. A colocação de colírio cicloplégico ou midriático em pacientes com suspeita ou com diagnóstico de glaucoma, como é que se faz? É indicado, não é? É indicado? Então, o que é que acontece? A gente sabe que para um glaucoma de ângulo fechado, eu nunca oriento em nenhuma unidade de atenção básica cicloplégico, nunca, jamais. Se for para pingar alguma coisa, pingar o midriático, a tropicamida, o ideal era que fosse uma fenilefina, que tem um efeito mais curto, né? Mas, assim, uma gotinha de midriacil vai levar em torno, se for um olho escuro da gente, que é diferente da população branca do sul, do sudeste, branca que eu digo, olho claro, a gente aqui tem mais melanina, até por conta do lugar onde a gente mora mesmo, é proteção natural, né, ter o olho mais escuro.
Eu sei que quando chega ali em Vilhena, essas coisas, a gente tem um pouco mais de olho claro, pela população dissidente do Paraná, essas coisas. Mas, em geral, uma gotinha de colírio de midriacil não leva a uma crise de glaucoma agudo, Luiz Marcelo. Na maior parte das vezes, não. E para a gente ter, digamos assim, uma crise de glaucoma agudo num paciente que tem, se o paciente tiver glaucoma e disser assim, eu tenho glaucoma, assim, o senhor fez laser? Não. Indicaram laser para o senhor? Não. Dificilmente vai ser um glaucoma de ângulo fechado. O senhor teve dor ocular? Está com dor ocular? Então, assim, se a gente fizer um interrogatório sintomatológico, assim, bem detalhado, a gente consegue ter uma certa segurança. E aí, assim, eu vou dizer uma coisa que eu sempre disse aos meninos quando eu estava na atenção básica, que a gente ia fazer fundo de olho de diabético e de hipertenso. Eu prefiro que o paciente tenha uma crise comigo do que em outro canto. Então, assim, o que é que a gente pode ter para ter uma retaguarda? Primeiro, ter Diamox na unidade, né? Tem uma caixinha de Diamox, custa R$13, eu acho, R$13 a R$16. E aí, assim, o paciente começou a referir escotoma, fotofobia, a gente já pinga, já dá 2 Diamox, né? E aí a gente tem que ter uma pilocarpina para dar uma revertida na tropicamida. E aí a gente pinga uma gotinha de pilocarpina para ajudar a reverter. E aí eu sempre digo que o kit para a gente poder fazer dilatação a gente tem que ter a tropicamida para dilatar, mas a gente tem que ter uma pilocarpina, uma brimonidina e um Diamox. Por quê? Se a gente tiver isso, a gente consegue tirar o paciente da crise e encaminhar. E geralmente, quando é que a gente tem crise de glaucoma? Óbvio, se for um ângulo super fechado, a gente vai ter com uma gota. A gente vai ter até, de repente, ficando num quarto muito escuro, indo de cabeça baixa, a gente pode ter uma crise. Pode. Mas é improvável que seja com uma gotinha de tropicamida. Entendeu? E a gente consegue uma imagem melhor, bem melhor. Ok. Então, grosso modo, se for suspeita de um glaucoma de ângulo fechado, né, que tem evolução não mais... dilata. Não dilata. Na única, aí não dilata. Okay. Mas assim, todos os outros, é um paciente que usa 3 medicações para glaucoma. Uhum. Ele não tem um ângulo fechado, porque senão ele já tinha operado o cristalino tendo feito um laser para ampliar a drenagem. Óbvio, pode nunca ter feito uma gonioscopia, mas aí eu estou partindo do princípio de que quem está tratando ele não está tratando ele de maneira adequada, porque o exame de gonioscopia é o exame básico de quem acompanha o glaucoma. Precisa fazer pelo menos uma gonioscopia, nem que seja uma vez na vida, para classificar o tipo de glaucoma que tem. E eu sempre digo aos meus pacientes, seu glaucoma é de ângulo aberto, depois que faz a gonioscopia. Seu glaucoma, se for de ângulo fechado, eu já vou tratar de outra forma. Não vai ser colírio. Certo. Minha primeira opção. Entendi. Tá bom, muito obrigado, esclarecido, valeu. Eu espero que ajude. Aí, assim, se for para fazer protocolo de tratamento, o que é que eu oriento? Tipo, o paciente começou a referir dor ocular, começou a ficar com a visão embaçada, pinga uma gotinha de pilocarpina, 10 minutos depois pinga uma de brimonidina, dá um Diamox e espera para ver se o paciente melhora e aí refere ele para o oftalmo, porque ele vai precisar fazer laser, porque ainda bem que ele teve um início de crise aí na unidade, que tinha como tratar. Se fosse em casa, podia levar a cegueira e ele nunca nem chegar na unidade. Ok. Muito obrigado pelo esclarecimento, valeu. De nada. Obrigado. Carley tinha levantado a mão. Carley? Levantei sim. Boa noite a todos. Boa noite, professora Évila. Professora Évila, que aula maravilhosa. Realmente era muito importante para a atenção primária, porque a gente tem uma certa deficiência em relação até pela questão de equipamentos. Não é toda e qualquer unidade básica de saúde que oferece um oftalmoscópio de qualidade, mas como tu mesmo falaste, pelo menos para o fundo de olho, uma coisa básica, pelo menos dá para a gente diagnosticar. Sobre aquela tabela que tu colocaste lá sobre o diabético, gera nascimento a 30 anos, tal. Mas qual é a periodicidade para um paciente diabético? É uma vez por mês? É uma vez por ano, por exemplo? Em geral, quem vai determinar isso é o médico que está fazendo o fundo de olho, mas a gente geralmente orienta a voltar uma vez por ano. Tá.
Aí vai depender da alteração encontrada. Assim, Carley, eu sempre digo que o sonho de todo mundo era que tivesse um retinógrafo não midriático em todas as unidades, para poder pelo menos fazer rastreio ou pelo menos uma unidade em cada cidade, que a gente conseguisse encaminhar os pacientes para fazer rastreio de retinopatia diabética, hipertensiva, nesses pacientes que referem glaucoma, para a gente ter um básico. Não é a realidade. E assim, não dá para fazer fundo de olho sem dilatação, principalmente com os oftalmoscópios que chegam nas unidades. É muito complicado. Mas pelo menos um exame básico realmente para a gente ver o reflexo, né? O reflexo vermelho. Isso pelo menos já é o básico do básico. E na infância vocês não precisam dilatar, entendeu? Para fazer o teste de reflexo vermelho. Dá para vocês fazerem um screening que é recomendado sem dilatar. E a partir do momento que a criança informa, já fazer uma medida de acuidade visual. Eu sempre digo que naquele programa Saúde na Escola, se vocês conseguirem puxar os professores para o lado de vocês, para medir a acuidade visual das crianças e encaminhar os alterados, para que vocês possam retestar para só os realmente que vocês examinaram, né, que deu alterado, encaminhar para o oftalmo, a gente conseguiria ter uma boa triagem, sabe? A gente conseguiria, talvez, diminuir bastante o número de encaminhamentos, inclusive os desnecessários, e as furadas de fila que acontecem na hora da inserção na atenção, porque muitas vezes o que acontece eu já fui chefe do serviço de oftalmologia da POC, né? E uma das coisas que eu brigava muito com regulação é, por exemplo, o paciente nunca passou com um oftalmo, né? Nunca. Lá na POC nunca passou, nunca teve uma consulta, e aí não, porque ele referiu glaucoma, não usa colírio, não usa nada, então ele tem uma dor no olho, e aí a médica da regulação, ou o técnico que está lá na regulação, na unidade, insere ele na fila de glaucoma porque ele referia dor. E não na fila de oftalmologia geral, para que ele tenha uma habilidade, assim, né? Para que ele seja triado realmente e colocado no lugar certo. Acaba abarrotando as filas de especialidade, como, por exemplo, a fila de retina é super encharcada de encaminhamentos possivelmente desnecessários. A gente fez uma triagem ano passado para zerar a fila de retinopatia na infância, né, de retina pediátrica, tinham 132 crianças na fila. De verdade, na fila tinham 6 crianças com alteração na retina. Todos os outros eram crianças com outras necessidades que não eram retina. Então, a gente precisa ter um pouco de atenção também na hora que a gente vai dar o encaminhamento, como a gente vai preencher. A maior parte das vezes, né, 95% das vezes, a gente vai encaminhar para consulta com o oftalmologista. Luiz Marcelo? Então, reforçando o que a doutora Évila citou, acho fundamental o desenvolvimento dessas ações de atenção básica. Eu vou dar o exemplo da nossa unidade. Depois que a gente implantou um ambulatório básico de oftalmologia, de atenção de saúde básica em oftalmologia, que faz o básico mesmo, a gente reduziu o nosso encaminhamento para a POC, porque aqui na minha região, eu estou de Montenegro, tá? Na minha região é só Porto Velho, tá? Oftalmo. Não tem aqui só particular, né? E acaba sendo caro para o paciente fazer a retina e mais a consulta, mais de R$1.000. A gente reduziu em 80% com o basicão, o Snellen, o Jäger, tá? Com o refratômetro e com a retinografia, o Greens e uma lâmpada de fenda, que não são aparelhos difíceis de usar, a gente tem um tonômetro agora, de Perkins, né? E a gente consegue resolver 80 ou mais dos casos, e a gente consegue, quando não resolver, saber o que é, mais ou menos, e encaminhar já com um diagnóstico aproximado por especialista. Então é muito válido isso, e não é custoso se você pensar em termos de dispêndio. Não, uma das coisas que eu digo é que às vezes a gente até nem precisa encaminhar com diagnóstico, mas a gente precisa pelo menos saber o básico, sabe, doutor Luiz Marcelo, no sentido assim, de olhar e dizer assim, está alterado e eu preciso encaminhar. Isso. Por exemplo, se a gente fizesse pelo menos o básico, hoje em dia tem tonômetros mais simples que o Perkins, que são os tonômetrozinhos de mão para a infância, né? Que o iCare,
que mede, que assim, acima de 21 em geral ele dá uma diferença, mas assim, já ajuda bastante, já ajudaria bastante nesses encaminhamentos, a gente conseguir dar uma enxugada nisso aí. Qual é o Né? E custo assim, desse aparelho? talvez se a gente medisse visão, a acuidade visual, eu acho que já diminuiria muito. Qual é o custo esse tonômetro infantil? Um iCare hoje deve estar custando 46, 36. E assim, ele é um sensorzinho que não depende de, assim, não é que não encosta no olho do paciente, ele chega bem próximo, é um tonômetro de rebote, e aí ele tem como se fosse um filamentozinho que a gente aperta e ele toca na córnea do paciente, e aí a gente tem um valor da pressão. É bem legal. E hoje já tem um genérico dele, do concorrente, digamos assim, né, que importou, que é um pouco mais barato, eu acho que deve estar em 26, mais ou menos, e que para triagem de paciente, para valores abaixo de 21, ele é muito legal, que basicamente vai ser o ponto de corte da gente, acima daquilo, na atenção básica encaminharia, então não era uma coisa assim surreal. 26 o quê? E 26 mil. Ah, tá. Esclareceu e Mas assim, para as coisas de oftalmo não é um valor surreal. Não dá para o médico, né? Não. O serviço é barato, o serviço é... O serviço assim, o que eu sempre digo que tem que estar na maletinha do médico da saúde da família é um oftalmoscópio, um colírio de fluoresceína para urgências simples, um anestésico, precisa em algumas situações que dá para tirar corpo estranho de pálpebra, não do olho, o colírio de dilatação e o kitzinho também para controle de pressão, porque às vezes chega um paciente com a crise de glaucoma ou com dor ocular muito forte, que você está lá vendo um olho tipicamente de um glaucoma agudo, você não tem certeza, você não vai pingar colírio, mas você pode dar 2 Diamox para ver se a dor dele melhora. Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas de urgência que a gente pode fazer na atenção básica. Correto. Eu não pude acompanhar o começo da sua apresentação, por questões particulares, mas eu gostaria de perguntar se você chegou a abordar a questão da atropina na infância no tratamento da miopia. Isso é importante. Falei sobre as lentes, a atropina e sobre a lente de contato que tem. Perdão, E a questão ambiental, de orientar sempre que as crianças precisam passar em média 10 horas por semana expostas à iluminação natural. Inclusive nas escolas de Hong Kong, a gente já está tendo escolas com teto de vidro e com paredes de vidro para entrar iluminação, ou então barrinhas de proteção para diminuir, para impedir a criança de se aproximar tanto do papel. Eu até brinquei agora no congresso, eu disse, é porque não conhece Rondônia, porque se botasse um teto de vidro na escola em Rondônia, morrer todo mundo escaldado. E quando você usa de atropina? 0,1%? 1%? Eu sei que tem vários estudos, né? Eu geralmente começo com 0,01, só que agora eu voltei do congresso do Norte e Nordeste um pouquinho modificada, que talvez em alguns momentos eu acho que vale a pena começar com 0,025. Ok. Obrigado. Valeu. Na maior parte das vezes, eu acho que aqui na região norte vale a pena 0,025, por conta da cor, da questão da melanina. Nossas íris são muito escuras. Ok. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença da Eva. A aula que ela deu foi excelente, como já disseram. E espero que todos possam compartilhar isso bem com os seus profissionais aí na atenção básica, ok? Évila, muitíssimo obrigada. E se houver demandas aí dos nossos supervisores, dos nossos colegas, a gente te aciona de novo, tá bom? Tá certo. Obrigada, Évila. Fique bem. Cheiro para vocês. Boa noite. Boa noite. E que o Bento fique bem também. Amém. Pessoal, então esse mês a nossa supervisão ela é em grupo. Lembrando que, como é em grupo, as reuniões têm que ter uma duração mínima de 90 minutos, ok? Hoje pela manhã a gente teve reunião da CCE, onde foi informado que deve estar saindo, já era para ter saído, segundo a Amanda, um edital para a reposição das vagas, todas as vagas que estão ociosas aqui no estado.
tanto do Mais Médicos como do Médicos pelo Brasil. Todas as vagas não ocupadas do Médicos pelo Brasil serão migradas para o programa Mais Médicos. Tá? Eles pretendem fazer alguma coisa meio que de misto aí entre os dois programas enquanto essa coisa perdurar. Mas eles acham que até meados do mês de abril deve estar saindo um edital grande e o edital vai chamar todo mundo junto, viu? Não vai ser como nos editais anteriores, onde chamava primeiro CRM e depois profissionais sem CRM, tá? Vai chamar todo mundo e vai contratar primeiro com o CRM, mas a lista já vai ficar a lista de espera para reposição, para agilizar um pouco o processo, porque está todo mundo aí no sufoco, nos municípios que estão sem profissionais. Tá bom? Em princípio, os nossos processos de supervisão, por enquanto, permanecem exatamente como estão. A Catiusca já saiu da nossa reunião, eu acho que ela tinha aula agora lá na São Lucas. E assim que eu tiver alguma informação a mais, eu repasso isso para os senhores. Ok? Boa noite, bom trabalho, fiquemos todos bem. Boa noite. Boa noite.